Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, começando mais um programa Conexão Madureira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nossa igreja tem como pastor presidente o pastor José de Souza Vieira, e nosso programa tem como diretores o irmão Emanuel e a irmã Aline. Hoje, na apresentação do programa solo, novamente, a minha pessoa, o pastor Jean de Oliveira, e aqui na transmissão da nossa mídia está o nosso jovem Gabriel, mais uma vez. Hoje o tema é importante, hoje o tema é imperdível, hoje o tema fala de vida cristã, certo? Então, você possa aí curtir, dar seu like, deixar seu comentário, levar essa live para alguém, porque essa live vai falar de vida cristã, de santidade, de compromisso, de evangelização, de salvação, um monte de coisa, porque nós iremos falar sobre razões para se crer na vida após a morte. Será que depois da morte se acabou? Será? O que é que acontece depois da morte, né? Então, o programa está imperdível hoje, então não saia daí, compartilhe, dê seu like, dê seu comentário, porque essa mensagem precisa chegar a muito mais pessoas, tá certo? Deus abençoe a noite de sábado, Deus abençoe o seu domingo amanhã. Domingo temos escola bíblica dominical em todas as nossas igrejas, aqui na nossa sede, é a partir das 9 horas da manhã, e você é nosso convidado especial. Estamos estudando na classe de adultos de 25 anos para cima, assuntos importantes sobre restauração, propósito, baseado no livro de Neemias. Mas para começar aqui a nossa live, amados irmãos, vamos trazer uma base bíblica que está no capítulo 9, verso 27 da Epístola aos Hebreus, na Bíblia Sagrada, dizendo assim: E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, esse texto diz que o homem vai morrer uma vez, depois dessa morte vem um juízo. É a Bíblia Sagrada que diz. Então vamos lá. Quais as fontes que nós temos para saber sobre a vida após a morte? Nós temos diversas religiões, cada uma trazendo o seu ponto de vista. Mas Deus não queria que o ser humano ficasse no escuro. Deus, o Deus eterno, o Deus criador, o Deus salvador, ele deixou uma fonte objetiva de sua vontade, para que o ser humano seguisse essa fonte como sua regra de fé e prática. E nessa fonte, Deus expõe toda a sua vontade, todo o seu plano e todo o seu projeto para o homem aqui na terra e para o homem após a morte. Que fonte você está falando, pastor Jean? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro composta de livros. São 66 livros inspirados pelo Espírito Santo que passaram pelo cânon. O cânon era um tribunal em que homens se submetiam àquele livro e perguntavam se aquele livro era divino ou não, e as evidências daquele livro mostrariam se esse livro era divino ou não. Então, quando você pega esse composto de 66 livros chamado Bíblia, você vai ver que fala de pessoas reais que existiram, que a arqueologia já comprovou sua existência, de lugares reais que em muitos deles ainda existem hoje com outros nomes diferentes, e muitos deles preservaram o seu nome, como Jerusalém, certo? Geografia precisa nós temos nas Escrituras Sagradas, história incontestáveis e, acima de tudo, 30% desse livro é profecia. Dessas 30% de profecia, mais de 25% já se cumpriram. E um pouquinho de nada aguarda seu cumprimento. Dizendo assim que esse livro é divino, esse livro é o livro de Deus. É a fonte objetiva que Deus nos deu para que possamos ter o conhecimento da vontade divina e o que acontece na vida após a morte. Além disso, esse livro continua detendo os maiores números do universo. Ninguém nunca conseguiu batê-lo. A Bíblia é o livro mais lido. A Bíblia é o livro mais estudado, mas também é o livro mais odiado por pessoas que odeiam o cristianismo. A Bíblia, por causa dela, surgiu diversas universidades nesse mundo. A Bíblia Sagrada, ele é o livro mais vendido, ninguém consegue tirar a Bíblia do topo de venda de livros. Então é um livro diferente, pois é um livro divino, é um livro inspirado por Deus. É o único livro que quando você está lendo ele, o autor, que é Deus inspirador, está presente. Leia esse livro, ame esse livro, estude esse livro, medite nesse livro, aprenda esse livro e cumpra os princípios que ele determina, porque assim estaremos fazendo a vontade do Deus eterno. Então esse texto que eu li diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso segue-se o juízo. Então nós teremos um juízo após a morte.
Esse juízo vai levar o homem para um dos dois lugares que a Bíblia revela: o céu, presença de Deus, paraíso, ou o inferno, castigo eterno. É isso que esse livro nos revela. Não tem ai, 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 não tem plano B, não tem plano C. Não tem reencarnação, roda da vida, como ensinam os budistas, como ensinam os hinduístas, como ensinam os espíritas, né? A roda da vida, ele diz o seguinte: você morre nessa geração, nasce na outra para pagar os pecados dessa, e assim você vai pagando em gerações, até você chegar no plano perfeito. E aí os budistas, né, esse povo aí, o budista chama isso do nirvana, quando você alcança o nirvana, um estado de perfeição. Então é uma roda terrível de morte e renascimento para pagar na vida posterior os crimes e os pecados dessa vida, até que se vire um ser perfeito. Isso é o que os homens ensinam. Outras religiões, outro grupo de pessoas também, que diz que morreu, acabou. A vida é pura matéria. Morreu, a matéria se dissolve no túmulo e acabou. Não, mas esse livro não diz isso. Esse livro diz que depois da morte tem um juízo. E depois desse juízo, alguém vai para o céu, para o paraíso, né? Uma eternidade boa, ou ela vai para o inferno sofrer o castigo eterno. Então vamos a alguns motivos, algumas razões, algumas provas subjetivas e objetivas que existe vida após a morte, como a Bíblia revela. A primeira eu disse a você aqui: tem um juízo após a morte, é a Bíblia que nos diz aqui. Mas uma razão importante: se não tem vida após a morte, se você quer que eu fale assim, eu vou falar: o universo seria injusto. Mas eu quero falar com viés cristão: Deus seria injusto se não tivesse vida após a morte. Uma frase do pastor Hernando Dias Lopes, Gabriel, disse o seguinte: para o cristão genuíno e verdadeiro, todo o sofrimento que o cristão sofre aqui por causa da sua fé será totalmente indenizado na eternidade junto com Deus, né? Então vale a pena ser cristão, mesmo sofrendo algumas coisas aqui, porque a indenização nossa será na eternidade. Mas a vida seria injusta. O universo, você que não acredita em Deus, seria injusto. E para nós que acreditamos em Deus, seria injusto se a vida se acabasse no túmulo quando alguém morre. Se não existisse vida após a morte. O que seria desses homens maus? Violentadores, estupradores, assassinos, genocidas em massa, que fizeram pessoas sofrerem. Se essas pessoas não se arrependeram dos seus pecados, não se converteram a Deus, e ela morreu no túmulo e acabou, não tem um castigo posterior para ela, então nós estaríamos diante de uma injustiça muito grande, terrível, que não se pode contar. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 4, verso 1 ao 3. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os console, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém console os oprimidos, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros que tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Salomão está falando que aqui na terra, debaixo do sol, as injustiças, a opressão que o ser humano faz sobre o seu semelhante, faz com que esse semelhante sofra. E ele diz que quem já morreu, já cessou esse sofrimento aqui na terra. Mas ele diz que quem não nasceu ainda é um bem-aventurado. Por quê? Porque não está sofrendo as injustiças que se cometem aqui na terra. Então, se essas injustiças que Salomão fala aqui em Eclesiastes aqui na terra, a pessoa não vai pagar drasticamente numa eternidade, Deus seria injusto, a vida seria injusta, tudo era um caos de injustiça. Então, mais uma razão para crermos que existe vida após a morte, é que a vida após a morte vai colocar o ser humano diante do justo juiz, que julga de forma reta, que julga de forma imparcial, que não julga como arrumadinho e por amizade. E aqueles que levaram a vida leviana, terrível, distante de Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus e oprimem o seu semelhante, essas pessoas pagarão muito caro pela justiça divina na vida após a morte. Então, se não existisse vida após a morte, a vida seria injusta. Louvado seja Deus. Segundo motivo que nós cremos que existe vida após a morte é para que haja um equilíbrio. Sim, para que haja um equilíbrio. Olha, o capítulo 16 de Lucas fala de uma parábola do rico e Lázaro. Lázaro era um pobre, era um mendigo. Não por causa da sua pobreza ele foi para o céu, mas porque ele tinha uma vida voltada para Deus. E diz que tinha um rico que vivia sua vida regaladamente.
O que seria viver regaladamente? Você pode pesquisar aí uma vida que tendo tudo que o dinheiro pode comprar. Prostituição, farras, mandando matar pessoas, mandando prender quem ele queria, influenciando juízes, influenciando promotores, influenciando delegados, essas coisas que acontecem, né? Claro que eu não estou falando de todos esses profissionais, mas a gente sabe que existe o preço dos homens aqui na terra. Então esse rico vivia dessa forma, e morreu os dois. E o rico, ele foi para o inferno. Por quê? Porque ele viveu regaladamente, ele não se arrependeu e ele não quis nada com Deus. Enquanto que o justo Lázaro, ele vivia uma vida pobre, humilde, até a mendigar, mas estava com seu coração voltado para Deus. Então ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso celeste, e lá ele foi consolado e a sua vida foi diferente. Então a eternidade nos mostra, Gabriel, que há de existir um equilíbrio entre essa vida aqui e a vida eterna. Aqueles que sofreram por Cristo, com Cristo e em Cristo aqui na terra, eles terão esse equilíbrio. Todo sofrimento aqui por Cristo, lá no céu, nós teremos a compensação. Aí entra aquele louvor de Estevão Jacinto. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Olha, um jovem que muitas vezes é malhado no ciclo da sua escola da juventude, porque resolveu esperar, resolveu ter uma vida casta, resolveu estar na igreja. Esse camarada não vive praticando sexo aí à torta e à direito como os demais jovens. Ele não vive bebendo, ele não vive fumando, ele não vive farreando, ele não vive rebolando diante das bandas da vida. Esse jovem muitas vezes é recriminado por alguns que acham que é uma vida quadrada, ralé. Esse jovem muitas vezes sofre dentro do seu interior, porque ele está levando uma vida que agrada a Deus, e muitas vezes ele está sendo oprimido, malhado, mancado pelo seu semelhante, e às vezes ele chega diante de Deus triste, abre seu coração, chora, mas ele resolve servir essa vida casta diante de Deus, santa. Aí a eternidade vai nos dar um equilíbrio. De tudo que passamos aqui por Cristo, lá seremos compensados. E as pessoas que levaram uma vida terrível, distante de Deus, promíscua, aí a eternidade com eles vai ser diferente. Vai ser igual esse rico. Vai ser, após a morte, lançado no inferno, onde a Bíblia diz que há pranto, ranger de dentes, terrível. Então, é o conselho que eu deixo para você. Abandone essa vida leviana. Troque tudo por Jesus Cristo. Saia das trevas, venha para a luz. Você, fazendo essas coisas que agradam a sua natureza carnal, automaticamente você está agradando Satanás. E agradando Satanás, você está desagradando a Deus, porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Então, esse é o segundo motivo. O equilíbrio. O equilíbrio que Deus vai colocar no universo. Para que o ser humano, ele entenda que após a morte, Deus vai colocar todos os pingos nos is. Este é o programa Conexão Madureira. Eu sou o pastor Jean de Oliveira e nós estamos aqui transmitindo essa mensagem para você, para sua família, porque posso dizer até assim, que é caso de vida ou morte, de vida eterna ou de distância eterna de Deus, tá certo? Queremos mandar um abraço aí para todos que estão aí nos acompanhando, comentando, já deixou o seu like, os irmãos aqui de Nova Cruz, né, das cidades aqui próximas, os irmãos distantes também, meu tio Biratã, sempre em São Paulo, não pode, já ativou no nosso canal o sininho lá. Toda a programação, quando nosso YouTube anuncia, ele senta ali, assiste e participa, que Deus possa abençoar meu tio Biratã, aí em São Paulo, Araras, né? Araras, São Paulo, né? Gostou mesmo e ficou por aí, né? Deus abençoe você também. Minha parentela em Natal, meu tio Iaponã disse que hoje está trabalhando, não vai poder assistir, mas amanhã ele assiste, que ele disse que está gostando muito dos assuntos, e ele é presbítero, ele está aprendendo conosco, né? Para ensinar também sobre esses mistérios de Deus, essas bênçãos de Deus, sobre a palavra de Deus e a vontade de nosso Deus. Continue comentando, dando like e compartilhe. Faça com que chegue a mais pessoas, tá certo? Outra coisa, Gabriel, que nós temos como prova, claro que é uma prova subjetiva, mas quando essa prova subjetiva é exposta ao que nós chamamos de experimento, as estatísticas, ela começa a se transformar em uma história objetiva. Isso são o que nós chamamos de experiência de quase morte. Então, tem muitas pessoas que já viveram sobre essa coisa, sobre quase morte, e depois ela trouxe algumas informações para nós, né? E foram dando entrevista. Interessante que essas pessoas, quase todas elas têm o mesmo relato. E eu li um livro, eu tenho um livro extraordinário que passei para muitos irmãos, chamado Movidos pela Eternidade. E nesse livro Movidos pela Eternidade, Gabriel,
É a história de um menino de 10 anos que ele estava na sua casa, no seu apartamento, e de repente esse menino, ele foi tomar banho na banheira e levou um radinho gravador para escutar louvores, a família toda cristã. E de repente esse menino ligou na tomada, entrou na banheira, ele se descuidou, e o radinho com a tomada caiu dentro da banheira, e ele sofreu um choque e teve morte instantânea. O pai dele só escutou o grito, o pai dele correu, chegou lá, o pai dele tirou ele dentro d'água, desligou a tomada, chamou os bombeiros, chamou o pessoal lá. Quando chegou lá, o pessoal disse que não tem mais o que fazer, né? Só que o que é que aconteceu? Poucos minutos depois, esse menino voltou. A experiência de quase morte. Então, o que é que acontece? Esse menino, quando voltou, ficou bravo com o pai. Disse: pai, por que você fez isso, pai? Eu estava num lugar tão bom, pai, e o senhor fez um negócio desse. E o pai fez: o quê, meu filho? Você voltou, que alegria. Então, não, pai, não era para me ter pedido para me sair de lá, não, pai. Aí o menino contou o relato. O relato está nesse livro. Foi dado entrevista essa família, né, que os bombeiros lá ficaram impressionados porque o menino voltou à vida, já tinha dado o atestado de morte do menino. Então, o que é que aconteceu, Gabriel? Esse menino disse que sentiu somente uma dor rápida. Quando ele sentiu a dor rápida, ele disse que viu pessoas vestidas de branco, seres angelicais. Desculpa aí, alguma coisa que não tá legal no meu nariz, né? Ele disse que viu esses seres, e esses seres pegaram ele e entraram como se fosse num túnel de forma muito rápida. Ele disse que via diversas luzes. É o relato das pessoas que tiveram experiência de quase morte que nos contam. Eles que viram diversas luzes coloridas, diversas, mas estava passando muito rápido. Eles que de repente, no final dessas luzes, ele chegou com aqueles 2 homens que pegaram ele, todo vestido de branco. Ele disse que não conseguia ver o rosto daqueles homens num portal dourado. Um muro muito lindo. Ele disse que aqueles portais se abriram e ele foi entrando. Eles que viu uma grama, jardim, flores muito linda. E ele relatando isso para o seu pai, ele disse que pisava, ele estava com medo de pisar na flor e a flor morrer. Só que ele disse que pisava e quando ele tirava o pé que olhava para trás, a flor não morria. A flor não se machucava, voltava à sua beleza. Então ele disse: pai, esse lugar tem um jardim, onde as flores não morrem. A gente pisa, elas não se quebram, elas não se machucam. A vida lá é plena, pai. E ele disse que quando chegou nesse ambiente, ele sentia uma vontade lá dentro de se encontrar com alguém ali. E aqueles 2 seres foram levando ele vendo aquele palácio ali, aquela coisa bela, muita grama verdejante, muitas flores belas, muitas coisas que ele disse que não consegue descrever, mas ele disse que no final, lá na frente, tinha uma cadeira muito grande e linda, e uma pessoa que ele disse que o desejo dele era estar perto daquela pessoa. Ele disse que aquela pessoa, ele não conseguiu ver o rosto, mas ele tinha certeza que era Jesus. Disse que tinha certeza que era Jesus. E quando ele chegou lá, ele disse: Senhor Jesus, ele ficou alegre, ficou extasiado. Que lugar lindo, eu quero ficar aqui. Não tem como o senhor mandar esses caras buscar meu pai não, minha mãe não, para vir para cá. Que lugar maravilhoso, aqui é tudo perfeito. E Jesus olhou para mim, pai, e disse: não, aqui só vem no tempo. Não é tempo do seu pai, sua mãe e seus irmãos virem agora, não. É você que veio porque aconteceu um problema lá embaixo. Mas você vai ter que voltar. Ele disse: não quero voltar não, quero que meu pai e minha família venham para cá. Ele disse: não, você vai ter que voltar. Mas por que eu tenho que voltar? Que é tudo perfeito, eu quero ficar aqui. Ele abriu uma tela grande e essa criança de 10 anos viu o pai dele, do lado do corpo dele, lá na terra, lá nos Estados Unidos, chorando com fé, pedindo para Deus ressuscitar o seu filho. Aí Jesus, né, que é aquela figura que aquela criança disse que entendia que era Jesus, que ele não conseguia ver o rosto, olhou para ele e disse: seu pai está pedindo com muita fé. Seu pai está pedindo com a fé muito intensa. Ele está acreditando que você vai voltar. E eu preciso atender a fé do seu pai. E você vai voltar. E no outro tempo, mais na frente, você vem para cá com a sua família de uma vez por todas. Então o filho voltou. Ficou com raiva do pai. Porque o pai estava orando com fé para o filho voltar. Então são as experiências subjetivas que as estatísticas, que muita gente já passou por isso, se transformam em uma prova objetiva que existe vida após a morte. Sim, existe vida após a morte. É mais uma prova que nós cremos que existe vida após a morte, certo? Essa aí é uma prova extra-bíblica, que nós temos a bíblica e nós temos a extra-bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, que uma das traduções de Eclesiastes capítulo 3, verso 11, diz que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você que diz que morreu, acabou. Para você que diz que morreu, acabou. Você sabe que não é assim.
Porque Deus, de acordo com Eclesiastes 3:11, imprimiu, essa é outra prova, imprimiu em todo ser humano, em todas as épocas, em todos os lugares, seja aquela época da pedra lascada, da pedra polida, seja uma sociedade mais civilizada ou menos civilizada, mas todo ser humano, em todas as épocas, em todo o contexto histórico, independente de sua cultura, está impresso por Deus que ele vai ter uma eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Então essa é a prova que no coração do homem, Deus imprimiu essa eternidade. E por mais que você queira negar isso, você que nega, viu? Não é todos que estão nos acompanhando, não, que a maioria que está nos acompanhando, que são cristãos, que creem nas Escrituras Sagradas. Mas você que diz que morreu, acabou, que a vida é só matéria, você sabe lá no fundo que você está errado. Mas se você defende essa tese, você sabe lá dentro do recôndito da sua alma, que quando morrer aqui, estarás perante alguém para prestar contas. Por isso que faça a ponte certa. Entre no caminho certo. Cristo Jesus, para que você pegue essa ponte e vá para a eternidade com Deus e não vá para a eternidade sem Deus sofrer eternamente. Então essa é mais uma prova, mais uma razão que nós temos que existe vida após a morte. É que Deus imprimiu isso no coração de todo ser humano. Eu vou repetir. Índios, homens das cavernas, homens modernos ou ultramodernos, não importa a época que você viveu, não importa a cultura que você tinha, mas você sabe que depois da morte há uma eternidade, porque Deus imprimiu isso de acordo com Eclesiastes 3, capítulo 3, verso de número 11. E também Eclesiastes capítulo 2, que fala do dilema da morte, quando a pessoa está envelhecendo, viu, Gabriel? Ali a gente tem que pegar aquelas palavras de forma figurativa, né? Lá fora dos moedores, que é os dentes, né? Quando teus moedores já for pouco, né? Os dentes caindo, né? Quando os guardas da casa já não tiverem mais força, os braços, os guardas da casa, né? Quando as colunas que sustentam, que é as pernas, é a velhice, né? Aí ele vai dizendo, porque vais ao pó, vais morrer, né? E Eclesiastes vai encerrar. De tudo que você tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, que esse é o dever de todo homem, porque há uma vida após a morte, tá certo? Então, nós estamos falando sobre razões, sobre crer, sobre provas que existe vida após a morte, baseado no livro de Deus e baseado também em algumas provas extras bíblicas, como nós falamos as experiências de quase morte, como nós falamos também o equilíbrio que Deus colocou no universo, como nós falamos também a tal da justiça, a justiça verdadeira, não a justiça dos homens, porque a justiça dos homens, elas são enviesadas. Isso que eu acabei de falar em Eclesiastes, podemos chamar também, Gabriel, de crença universal. Sim, crença universal, que todos os povos em todo o universo Terra, independente da época que ele viveu, ele acredita que existe vida após a morte. Embora alguns ateus hoje digam que a vida é simplesmente matéria. É simplesmente matéria. Diz que as nossas emoções são simplesmente reflexos, reflexos de choque do nosso cérebro e nada mais. Eles acreditam que é tudo matéria. Mas a eternidade, quando você morrer, você vai ver quem está com a razão. Se é a sua tese ateia ou se é Deus, por meio da sua verdade, que é a Bíblia Sagrada. Mas uma prova cristã que existe vida após a morte é que nós cremos que existe um Deus eterno. E esse Deus eterno criou seres para se relacionar com eles. Quando ele criou esses seres, ele dotou esses seres de eternidade, até que esses seres lá no Jardim do Éden, chamado Adão e Eva, trocaram isso por um pecado. Mas Deus mandou Jesus Cristo para restaurar aquilo que Adão e Eva perdeu. E por mais que o ser humano morra aqui na terra, existe uma eternidade, aqueles que servem a Deus com Deus. Então esse Deus eterno quer relacionamento eterno com seres que ele criou para a eternidade. Você entendeu a jogada de palavras? Vou repetir. O Deus eterno criou seres humanos que vivem aqui na terra para que após a morte, ou no futuro próximo, esses seres humanos tenham um relacionamento eterno com esse Deus. Servindo a Deus, você vai ter um relacionamento eterno com Deus, vai viver eternamente com Deus. Isso é a prova do Deus eterno que nós temos. Por isso que em João capítulo 14, Jesus disse, capítulo 14, verso 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, creia no Pai, creia também em mim, porque na casa desse Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for, Jesus foi, ressuscitou e voltou para o céu.
quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, se Jesus é eterno, se o Pai é eterno, se a casa do Pai é eterno, Jesus vem buscar um povo que serve a Ele aqui para estar com Ele. Aí se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo diz no capítulo 4, versículo 13 em diante de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Dizemos isso por palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, de maneira nenhuma precederemos aqueles que morreram, porque dada a palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados, arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares. Aí Paulo diz, estaremos para sempre, eternamente com o Senhor na eternidade. Cristo prometeu em João capítulo 14, e Paulo ratificou essa promessa em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso do número 13 até ao 18. E ele encerra no 18 dizendo assim, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Vou repetir a célebre frase que eu nunca esqueci do pastor Hernando Dias Lopes. Todo sofrimento cristão na terra, tudo que você passa como cristão na terra, primeiro é porque você tem 3 inimigos. A sua natureza carnal, que quer que você se afaste de Deus. O diabo, que quer lhe arrancar da presença de Deus. E o mundo pecaminoso. Tudo que você passa enfrentando essas três entidades será indenizado eternamente no céu por Deus. Vale a pena ser cristão, vale a pena arvorar a bandeira da santidade e do compromisso para com Deus, porque depois da morte existe uma vida eterna com Deus ou um castigo eterno distante de Deus. Então, essa é mais uma prova que nós temos que existe vida após a morte. Um Deus eterno criou seres humanos que têm vida curta aqui na terra, mas que terão uma eternidade, porque esse Deus quer um relacionamento eterno com esses seres humanos. É o que nós provamos aqui nas Escrituras, em João capítulo 14 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 até ao 18. Este é o programa Conexão Madureira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz. Não somente o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento fala muito sobre eternidade. O profeta Daniel fala dessa eternidade para com Deus. Então nós temos provas bíblicas de montões, mas eu não estou trazendo só as bíblicas, também estou trazendo as provas extras bíblicas para você saber que existe vida eterna. Agora, no meu trabalho, os irmãos sabem qual é o meu trabalho, a gente dá palestra sobre violência baseada na lei brasileira em escolas para meninos de menor. Falamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem medida socioeducativa para crianças e adolescentes infratores, certo? Que nada que a gente diz, que a gente fala, que a gente digita, cometendo violência contra a pessoa moral e psicológica, e também as ações, né, que produzem dor física nas pessoas, nada disso fica impune quando nós temos uma justiça que realmente ela vai a fundo, né? Então o Estatuto da Criança e do Adolescente traz medida socioeducativa para menores infratores. E nós temos também o Código Penal Brasileiro, que traz os crimes da fala, como calúnia, difamação, ameaça, injúria, e os crimes de ação que produz dor física, que é lesão corporal grave, lesão corporal seguida de morte, homicídio, feminicídio. Então nossas leis todas têm essa. Eu encerro minha palestra, Gabriel, mostrando, dizendo assim, né? Se as leis dos seres humanos não será suficiente para que você não cometa violência, eu quero agora apelar para a última instância do universo. Jesus disse assim: tudo que vocês querem que os homens façam a vocês, façam vocês ele primeiro, porque esta é a lei e os profetas. Então Jesus é a maior autoridade do universo, é o rei do universo. Jesus nunca mentiu. Todo mundo sabe disso. É o homem que dividiu o universo, a história do universo em antes e depois de Cristo. Jesus nunca mentiu. Nunca mentiu. E Jesus Cristo, ele fala diversas vezes da eternidade. Vou citar somente uma. Marcos capítulo 9, verso 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que os teus 2 seres lançados no inferno. Claro que Jesus está usando aqui uma linguagem figurativa. Retira o pecado dos olhos, de um dos teus olhos, porque existe uma eternidade com Deus. Entrares na vida eterna com Deus, no reino de Deus, do que ser lançado no tormento eterno, que é o inferno. E Jesus fala muito sobre isso. Fala muito sobre a eternidade. Fala muito sobre a eternidade com ele. Cito normalmente João capítulo 14, verso do 1 ao 3. Jesus nunca mentiu.
Jesus nunca enganou. Pelo contrário, Jesus é a expressão do amor do Pai. É Deus em amor. É Deus na terra. É o Salvador que morreu para nos salvar e nos prometeu uma vida eterna. Então essa é mais uma das provas que existe vida após a morte. Jesus é verdadeiro. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele sendo verdadeiro, jamais ele iria mentir para os seres humanos aquilo que ele falou. Então Jesus fala de uma vida eterna. Fala também de um castigo eterno. O que é que você vai escolher? Qual a sua decisão? Permanecer em Cristo para a vida eterna ou abandoná-lo para o castigo eterno? E você, que já está em cima do muro? Quando você está em cima do muro, automaticamente você decidiu para o castigo eterno. Porque Deus exige compromisso. Jesus disse, a porta é estreita, o caminho é apertado. Então, aqueles que querem a vida eterna têm que estreitar esse relacionamento para com Deus. Tem que viver a vontade de Deus aqui na terra. Porque a vida eterna é real. Outra prova contundente que existe de vida após a morte é a ressurreição de Jesus. Capítulo 15 de 1 Coríntios é um tratado sobre a ressurreição. E o apóstolo Paulo vai dizer lá que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele foi feito as primícias dos que dormem. Ele diz, primeiro cada um na sua ordem. Primeiro Jesus, depois os que são de Cristo, quando ele voltar. Ressurreição para a eternidade com Deus terá aqueles que servem a Jesus Cristo. Mas, como de João, o Evangelho de João, tomando emprestado as palavras no capítulo 12, de Daniel disse, muitos ressuscitarão, no final de tudo, muitos ressuscitarão, uns para a alegria eterna, outros para o castigo eterno. Se você morrer, qual ressurreição você vai participar? Qual? Você tem alguma certeza na sua vida? Se você não tem, tem que assumir o compromisso com Cristo, entregando a sua vida a Ele, para que você possa servir Ele como seu Salvador e o Senhor da sua vida, para que você tenha certeza de vida eterna. Este é o programa Conexão Madureira, e esse é um tema forte, interessante e importante para a vida cristã e para aquele que não conhece ainda a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você se converta a Cristo, que você sirva a Cristo e que futuramente você vai viver uma eternidade com Ele. Porque existe sim vida após a morte e nós trouxemos provas bíblicas e provas extra-bíblicas para que você entenda que por mais que os homens deem com a língua nos dentes, tentem arrancar do cristianismo essa verdade é imbatível. Por essa verdade, muitos morreram e estão na eternidade com Deus. Por essa verdade, muitos hoje ainda defendem, levantam essa bandeira, porque a vontade de Deus, a verdade de Deus, está expressa num livro, um livro chamado Bíblia, que é a regra de fé e prática do cristão verdadeiro. E esse livro nos mostra o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. Então saiba disso, que a vida aqui na terra é curta. É tão curta que o Salmo 90 é o Salmo de Moisés, né Gabriel? É o Salmo de Moisés. Moisés diz o seguinte, olha, a vida de um homem é 70 anos. Quem chega aos 80 é só enfado e canseira. Então ele está dizendo que até 70 anos o homem pode chegar até bem. Mas depois de 70 é só enfado e canseira. Talvez você conheça alguém que passou dos 70 anos, esteja usando fralda, esteja de cadeira de roda, precisa de alguém que dê comida a ele. São as dificuldades da vida. O corpo vai envelhecendo, os ossos vão envelhecendo. E o estilo de vida que nós tivemos aqui na Terra pode nos dar uma velhice mais acamada ou uma velhice menos acamada. Por exemplo, meu avô tem 96 anos, né, seu Chico? Minha mãe aí em Natal nos acompanhando, tem 96 anos, fala normal, escuta, anda com as pernas, lê a Bíblia Sagrada. Então ele vive uma vida saudável, porque lá atrás o estilo de vida dele foi um estilo de vida saudável, certo? Então, mas a idade de um homem é 70, a idade média, de acordo com a Bíblia. Quem passar disso é enfado e canseira. Então, a morte quando vem, ela não respeita a idade, ela não respeita sexo, ela não respeita cor, ela não respeita etnia, ela vem. Mas da forma natural, quem está chegando aos 70 anos, está mais perto da morte do que quem nasceu agora, do que quem tem 20. Por exemplo, eu esse ano farei 49, já passei da metade. Então, essa linha do tempo está me dizendo que eu estou mais perto da morte do que antes. Mas como eu digo, a morte pode interromper a nossa vida, até quando criança, às vezes ela vem quando está no ventre. Mas o negócio é, sabendo essas verdades, o que é que você pretende fazer da sua vida aqui na Terra? Porque essa vida aqui na Terra que vai construir a ponte para você ir para a eternidade com Deus, ou o abismo para você ir para a eternidade no inferno. A decisão é sua.
É você que dá o terreno para Deus construir essa ponte que vai levar até Ele, ou você que vai permanecer afastado de Deus e vai ter uma vida terrível no inferno. E você, cristão, que está na igreja, não basta estar na igreja. Estar na igreja, participando de um departamento, um cartão de membro, porque muitas pessoas que estão na igreja são cristãos nominais. Eu costumo dizer que são os cristãos sem Cristo. Estão na igreja, gostam daquela igreja, se envolvem até com o trabalho daquela igreja. Mas como está a sua vida interior para com Deus? Você, além de estar na igreja, tem que ter um relacionamento profundo com esse Deus, de compromisso para com esse Deus, fazendo aquilo que lhe agrada, porque a eternidade é real, ela está bem ali. Nós podemos ir por meio da antecipação da morte, ou aguardar o dia que Cristo vier buscar os fiéis aqui, e os infiéis ficarão para sofrer os juízos eternos e serem condenados a eterno. Aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso segue-se o juízo. Depois da morte, estaremos perante o juiz do universo. Alguns para a eternidade com ele, outros serão condenados eternamente com ele. Eu quero dizer uma coisa para você. Todo o sofrimento passado aqui na terra não é 1% do que a Bíblia revela do sofrimento no inferno sem Deus. Então, escapa por sua vida eterna. Assuma um compromisso com Cristo. Sirva a Ele, não abandone, por mais que você seja tentado, porque a eternidade é logo ali. Em breve nós estaremos lá. Esse foi o nosso programa Conexão Madureira. Quero louvar a Deus por sua audiência, por sua presença. Como eu disse, essa mensagem é importante, mas pessoas precisam ouvir para se fortalecer na fé. Mas pessoas precisam ouvir para que se convertam de fato e de verdade a Jesus. Então compartilhe essa mensagem com mais pessoas, tá certo? Faça seus comentários aí, porque se torna relevante e o YouTube vai recomendar para mais pessoas, tá bom? Nossa igreja fica localizada na rua Felipe Camarão, a nossa sede, aqui em Nova Cruz, no bairro Salgado. Mas nós temos congregações bem pertinho de você. Aqui no Cidade do Sol nós temos a congregação Tanque de Betesda, se você mora nessas imediações. Aqui, mais para cima, nós temos a congregação, no bairro Antônio Peixoto, que se chama de Favela do Rato, a congregação Esperança Viva, se você mora por aí. Lá mais em cima, lá no Planalto, nós temos a congregação Monte Sinai. Aqui no Frei Damião, nós temos a congregação Nova Canaã. Aí, mora aqui no Cheste, no Portal, nós temos a congregação Água Viva. Sempre uma igreja perto de você, nosso ministério coloca, para você não ter desculpa que você não teve a oportunidade de servir a Deus, tá certo? Além disso, temos também na zona rural, Lagoa Olímpia de Fernandes, temos no Gravatá, temos em Lagoa Comprida. Você que mora em Santo Antônio, perto do Caíque, nós temos uma igreja em Santo Antônio, em Passagem também, bem pertinho do centro de Passagem. Lá em Brejinho também, no centro de Brejinho, nós temos uma igreja. Temos igreja de Natal, temos aqui na Paraíba, e além das outras denominações. Então você não tem desculpa para não assumir compromisso com Deus, para não servir a Deus. Quer estudar a Bíblia grátis conosco? Amanhã, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, um espaço para você e toda a sua família. Temos classes para crianças, desde pequenininhas ali de 1, 2 anos, até crianças maiorzinhas, para adolescentes, para jovens e para adultos. Vem estudar a Bíblia conosco a partir das 9 horas, não paga nada, é totalmente grátis. E à noite, às 18 horas, culto em todas as nossas igrejas. Venha celebrar ao Senhor conosco, o Deus da eternidade, que criou seres humanos para ter um relacionamento aqui na terra e depois transpor, que esse relacionamento se torne um relacionamento eterno para com esse Deus. Viva sempre Deus. Seja todo homem mentiroso, mas Deus é sempre verdadeiro. O Deus da eternidade, o Deus eterno que nos criou para a glória dele e para o servirmos, começando aqui na terra e transpondo toda a eternidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que toda a sua parentela possa encontrar esse Cristo que ele levará com a sua parentela para a eternidade para com ele. Amém? Missão cumprida, Gabriel.